Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Gente, na nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre verbo gustar. Pessoal, esse verbo é bastante importante, bastante usado, ele aparece muito em canções, em textos, porque é bastante comum a gente expressar, né, os nossos gostos, as nossas preferências, falar sobre aquilo que a gente gosta e sobre aquilo que a gente não gosta. Por que esse verbo vai ser estudado à parte? Ele é bastante diferente dos outros verbos do espanhol, ele tem uma estrutura única, tá? E ele tem algumas diferenças bem importantes com relação ao português que a gente precisa ficar atento para evitar o maravilhoso, né? Só que não, portunhol, para a gente poder usá-lo direitinho e conseguir identificá-lo por aí quando a gente estiver lendo textos em espanhol, tá? Vamos dar uma olhada na estrutura dele então, tá aqui. Vamos ver então verbo gustar. Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é uma diferença gráfica, né? No português a gente escreve com O, mas no espanhol é com U, tá? Em português é gostar, em espanhol, gustar, com U, tá? Qual que é a maior diferença desse verbo, assim, o ponto que a gente precisa mais ter atenção? O verbo gustar, ele não concorda com o sujeito, com a pessoa que gosta. Ele concorda com o objeto, com a coisa que se gosta. Isso é uma diferença muito importante, porque isso vai refletir na conjugação dele, tá? Como que é a conjugação do verbo gustar? Facinha, facinha, porque só são duas formas. Você tem gusta no singular e você tem gustam. Eita, passou um carro. No plural. Então, o gustar, você não vai ter uma forma para cada pessoa, para o Joe, para o tu, para o ele, nada disso. Você vai ter gusta ou gustam, que vai concordar com o seu objeto. Se o seu objeto é uma coisa que está no singular, você vai falar gusta. Se é uma coisa que está no plural, você vai falar gusta, ok? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos aqui. O gusta, então, ele vai ser usado quando você está falando de uma coisa no singular. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui do meio. Me gusta la pizza. A palavra pizza, que é a coisa que eu gosto, está no singular. Então, eu vou usar gusta, tá? Também vou usar o verbo gustar quando eu quiser expressar que eu gosto de praticar um outro verbo, uma outra ação. Por exemplo, me gusta correr. Aí pode ser me gusta correr, me gusta dormir, me gusta nadar, me gusta estudar, me gusta viajar e por aí vai. Quando você não está falando de um objeto em si, mas de uma coisa, de uma prática que você tem, uma coisa que você gosta de fazer, né? Nesse caso, você também vai usar o verbo no singular, né? Correr está aqui, que é um verbo no infinitivo, e aí você usa o gusta. Me gusta correr. Então, nesses dois casos aqui, ó, infinitivo e substantivo singular, você usa o gusta. Agora, substantivo plural, você vai usar o gustan. Por exemplo, aqui, vamos dar uma olhada. Me gustan los libros. A palavra libro, libros, melhor dizendo, tá no plural. E aí eu vou usar gustan para concordar com livros, tá certo? Então, repetindo, o verbo gustar tem apenas duas formas. Ou é gusta, no singular, para coisas no singular e para verbos no infinitivo, ou é gustam, para coisas no plural. Se eu só tenho essas duas partes, professora, como é que eu vou saber quem está gostando? Se ele não concorda com quem gosta, mas com a coisa que se gosta, como é que eu vou saber que sou eu que gosto, o que é ele, que é ela, que somos nós? Através desses pronomes aqui, que também são um pouco diferentes dos pronomes que são usados nos outros verbos, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nesses pronomes aqui na estruturinha completa, tá? A mim, me gusta. A ti, te gusta. A ele, le gusta. A ella, le gusta. A usted, le gusta. Só parando um pouquinho aqui, gente, esse no, ele é opcional, tá? Você só vai usar ele quando você não
quiser falar que você não gosta de alguma coisa, tá bom? Só esse parêntesezinho aqui. A nosotros, nos gusta. A vosotros, os gusta, perdão. A ellos, les gusta. A ellas, les gusta. Ou então, a ustedes, les gusta. Tá? Então, essa é a estrutura. Esse no tá aqui no meio, ele é opcional, repetindo, ele só tá aqui no meio porque quando você quiser negar alguma coisa, é nessa posição que o não tem que aparecer, tá? É só por isso que ele tá aqui, mas a estrutura completa é a mim, me, e aí gusta, e aí depois a coisa que você gosta. Essa primeira fileira aqui de pronomes, ela é opcional. Você pode falar a mim me gusta la pizza, tá bom? Ou você pode não usar essa primeira fileira e usar apenas esse, porque esse daqui é obrigatório, tá? É por isso que aqui no exemplo nós temos me gusta la pizza. É por causa desses pronomes aqui, no fim das contas, que você sabe quem é que está gostando, tá? Se eu digo me gusta, quem gosta sou eu, é o Joe. Te gusta, quem gosta é o tu. Le gusta, quem gosta pode ser ele, pode ser ela ou pode ser você. Nos gusta, quem gosta somos nós. Os gusta, quem gosta são vocês, né, os outros. E les gusta, quem gosta pode ser eles, ellos, ellas ou ustedes, tá? Essa fileira de pronomes aqui, essa coluna de pronomes, ela é obrigatória. Essa daqui, ela é opcional. E o no também ele vai ser opcional. Você vai usá-lo quando você quiser dizer que não gosta de alguma coisa, tá? Só acrescentando mais, você pode acrescentar intensificadores, né? Para você falar que gosta muito, que gosta muitíssimo, tá? Ou que não gosta nada de alguma coisa. Quando você quiser acrescentar, você coloca aqui logo depois do gusta, tá? Então, se você não gostasse de pizza, você poderia dizer no me gusta nada la pizza, tá? Ou a estrutura completa. A mim não me gusta nada la pizza, ok? Ou se você adora pizza, você pode dizer me gusta muchísimo ou mucho la pizza. Então, você quer colocar um intensificador, você coloca ele logo aqui depois do gusta, tá bom? Então, vamos recapitular aí. Diferente de outros verbos, o verbo gustar não concorda com o sujeito, mas sim com o objeto que você gosta. Justamente por isso, se um objeto é singular ou é uma ação, você vai usar gusta. Se esse objeto é no plural, você usa gusta, tá bom? A primeira coluna de pronomes ela é opcional, você usa apenas para enfatizar o sujeito, deixar bem claro, né? Às vezes está um monte de gente ali falando do que gosta, do que não gosta, e para deixar bem claro, dar uma ênfase na sua opinião, você diz a mim me gusta el fútbol, por exemplo, tá bom? E uma coisa que eu não comentei antes é que você não usa a preposição de. Você não diz me gusta de correr, me gusta de viajar, me gusta de la pizza. Nada disso. Você não usa o de, tá bom? O de não existe nessa posição no espanhol, tá? Ele nunca vai aparecer do lado do verbo gostar, como é no português, né? No português a gente fala gostar de alguma coisa. No espanhol, não. O de, a preposição de, não aparece, tá? Para expressar acordo e desacordo. Se alguém vira para você e vai falar uma frase positiva, por exemplo, aqui, ó. A mim me gusta el fútbol. E a ti? Se você também gosta de futebol, você vai dizer a mim também. Você está expressando acordo com essa pessoa. Se você não gosta de futebol, você vai dizer a mim não. Você está expressando desacordo com o que essa pessoa falou para você. Agora, se alguém te fala uma frase negativa, te falando que não gosta de alguma coisa, você também pode expressar seu acordo e desacordo. Por exemplo, nessa frase aqui, ó. A mim
No me gustan los Beatles. Vocês sabem quem são os Beatles, né, galera? Aquela banda inglesa muito famosa, né? Estão sabendo. A mim não me gustan los Beatles. E a ti? Se você também não gosta dos Beatles, né? Você vai dizer a mim tampouco. Ou seja, você está concordando com a pessoa, né? Vocês dois não gostam dos Beatles. Agora, se você gosta de Beatles, você vai dizer a mim sim, né? Você está expressando desacordo dessa pessoa que não gosta. Mais um detalhe sobre o verbo gostar, como eu falei, a gente aprendeu que o verbo gostar ele vai concordar com a pessoa, melhor dizendo, vai concordar com o objeto que você gosta. E não com a pessoa que gosta, mas com o objeto. E o que acontece se não for um objeto, se for uma outra pessoa? Primeiro, no espanhol, para você falar que você gosta de uma outra pessoa, eles têm um verbo melhor para isso, que é o verbo querer. Quem já não viu escrito por aí, isso aqui, ó, gente, olha a minha letra, te quiero. Quem já não viu isso escrito por aí, já viu em canções, né? É uma frase muito famosa da língua espanhola. Te quiero, você usa para você falar que você gosta de alguém, tá? E pode ser um gostar assim mais suave, né? Te quiero. Ou pode ser um te amo mesmo, como se você pudesse traduzir para te amo, tá? Você fala para os seus pais, você fala para os seus amigos, para as pessoas que você ama, você diz tranquilamente te quiero. Quando você usa o verbo gostar para você falar que você gosta de alguém, você vai acabar concordando, né, com a coisa que você gosta, que no caso é uma pessoa, mas aí o sentido vai ser outro, vai ser sentido de atração. Se eu quero falar para alguém que eu gosto dessa pessoa, eu quero virar para alguém e dizer gosto de você, e quero usar o verbo gostar, eu vou falar assim, me gustas. Só que o que eu estou querendo dizer? Que essa pessoa me atrai, que eu acho essa pessoa fisicamente atraente. Se essa for a sua intenção, tudo bem. Se você quer chegar para alguém e dizer, ai, me gustas, no sentido de que essa pessoa te atrai, você sente uma atração física por ela, tá tranquilo. Mas se você quer falar apenas que você gosta dela, sem segundas intenções, é melhor você usar te quiero, tá? Aqui, o contrário também é possível, né? Quando você quer perguntar para alguém se essa pessoa gosta de você, né? Tipo, você gosta de mim? Você pode usar te gusto. Mas aí é a mesma coisa no sentido de atração. Você tá falando para essa pessoa que essa pessoa se sente atraída por você fisicamente. Tá? Então lembrem-se disso, usar o gostar com pessoas, para dizer que gosta ou não de pessoas, é nesse sentido de atração, tá bom? E por último, estava lá no comecinho escrito verbo gostar e similares. Por quê? Porque ele não é o único verbo da língua espanhola que vai ter essa estrutura diferente. Diferente como? Essa de ter só singular ou plural, de concordar com o objeto e não com o sujeito. Existem outros verbos que fazem isso no espanhol, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, o verbo encantar. Encantar, aqui para o nosso português brasiliense, português do Brasil, é o adorar, que a gente tanto fala quando a gente gosta muito de alguma coisa, né? Adoro viajar, adoro sair à noite, né? Tudo isso, em espanhol, a gente usaria o verbo encantar. E ele tem essa mesma estrutura do gustar, de ter só singular ou plural, dependendo aí se a coisa é um objeto singular ou um objeto plural. Então, eu posso dizer, me encanta viajar. Me encantan los libros de autoajuda, por exemplo, tá? Eu adoro viajar, eu adoro os livros de autoajuda. Traduzindo aí essas frases que eu falei. Outro verbo que também é assim é o doler. Doler é doer, tá bom? E ele tem duas formas também, duele e duelen. Então, se você está doendo uma parte só do seu corpo, você pode dizer me duele la cabeza. Se é uma parte no plural, por exemplo, os pés. Me duelen los
pies. Vou usar aqui. Mesma coisa, gente. Se é uma coisa no singular, duele. Se é uma coisa no plural, duele. E assim em todos esses verbos aqui, tá? Só comentando aqui a tradução de cada um, que o vídeo já tá enorme para variar, que eu falo demais. Nós temos aqui molestar, que significa incomodar. Fastidiar significa irritar. Encher o saco. Eu coloquei encher a paciência para ser fina, mas é encher o saco mesmo. Apetecer. Apetecer é ter apetite, ter interesse, ter vontade de alguma coisa. Eles falam muito, te apetece um café? Tipo, tá afim de tomar um café? Quer ir tomar um café? Por exemplo. Parecer. Parecer significa achar no sentido de opinião, tá? É aquele eu acho isso, eu acho aquilo que a gente fala aqui no Brasil, tá? Então é o parecer. Interessar é interessar. Importar é importar, de ser ou não importante, tá? Fascinar, fascinar, agradar, agradar. E aburrir, aborrecer, entediar, tá? Então, toda essa galera aqui vai ser como o verbo gustar. Tem singular ou plural de acordo com o objeto, tá bom? É isso, espero que tenha ficado claro para vocês e até a próxima.